E aí, Torinho, tudo bem? Tudo certo, Siri, como é que tá? Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Misael contou sobre as expectativas do tarifaço e eu quero saber como é que a Bolsa se movimentou nesta quinta-feira, depois daquela super quarta que tivemos. O Ibovespa abriu em queda firme hoje, Siri, abriu despencando, mas não fechou tão feio quanto abriu. A Bolsa caiu por 4 razões principais. Primeiro, o comunicado de ontem à noite do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, veio mais duro contra a inflação do que o esperado, fechando as portas para cortes de juros, cortes da Selic em 2025. E se os juros não caem, quem cai é a Bolsa. Segundo, também pesou a melhora na aprovação do presidente Lula. E não foi só na aprovação que Lula melhorou, foi nas chances de voto também. A pesquisa Atlas Intel, com a Bloomberg, mostrou Lula superando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no cenário para 2026. Isso alimentou o que o mercado chama de trade eleitoral ou operação eleição, com os investidores precificando mais populismo fiscal à frente, vendendo bolsa por conta disso. Isso ajudou a pressionar o câmbio e os juros. No cenário político, o racional é que Lula continua se beneficiando do embate com os Estados Unidos. Terceira razão, o déficit fiscal veio pior do que o esperado. E a quarta razão, a gente ainda teve continuação na incerteza em relação ao tarifaço de Trump. A Bolsa só não caiu mais porque as ações da Embraer saltaram de novo, ainda beneficiadas com a isenção do tarifaço dada aos aviões. O Usiminas também disparou com a notícia de que os irmãos Batistas compraram 5% da empresa. As ações eles compraram da CSN, 4,99 para ser preciso, né, Musa? O Musa está por dentro disso aí. Por outro lado, as ações da Ambev afundaram depois do balanço e foram as que mais pesaram no índice nessa quinta-feira. A Vale também caiu com a queda do preço do minério de ferro, que derreteu 2,40 essa madrugada lá em Dalian. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou aos 133.071 pontos, com 0,7% de queda, 0,69% para ser preciso. No mês, o Ibovespa caiu um pouquinho mais do que 4%. Lembrar que acabou o mês, amanhã 31. É agosto. Finalmente. Já o dólar subiu 0,5% hoje com a pesquisa eleitoral e o resultado fiscal e fechou valendo R$ 5,60. No mês, o dólar avançou 3%. Torinho, me chamou a atenção o momento em que você falou das expectativas do mercado em relação ao populismo, porque quando a visão de que houve uma melhora na avaliação eleitoral, o mercado teme que se gaste mais com campanha eleitoral, que se gaste mais com populismo para manutenção do poder, é isso? É isso. A expectativa é que, como nós temos eleições no ano que vem, o governo acelere nos gastos, né? E, inclusive nas cidades, né? Então, a preocupação é que o rombo das contas públicas aumente ainda mais e o que dificulte atingir o equilíbrio das contas públicas. Agora, ontem, quando nós conversamos aqui, a taxa Selic ainda não tinha sido definida. E você falou, a gente vai tendo movimento final a depender do resultado. E o resultado não foi o que o mercado gostaria. Mas era o que o mercado já esperava? Era o que esperava. Ontem estava com 92% de probabilidade implícita na curva futura de juros de manutenção dos juros inalterados. O que o mercado estava olhando e queria escutar era o comunicado. E o comunicado veio bem duro contra a inflação. Basicamente, o Banco Central jogou um balde de água fria em quem tinha esperanças de que os juros pudessem cair ainda esse ano. Nos Estados Unidos foi parecido. O presidente do Banco Central também, todo mundo esperava que ele indicasse, desse sinais de que ia cortar os juros em setembro, na reunião do dia 17 de setembro, quando é a próxima super quarta, e ele também não prometeu cortar os juros por lá e as bolsas caíram forte lá ontem. Torinho, obrigado, viu? Valeu. Até amanhã. Até amanhã. Vai, Torinho! Amanhã. Vai, Torinho! E ele faz uma passadinha, né? Muito bom. Alan Gani, é interessante perceber que, embora haja uma expectativa, está todo mundo bastante pessimista com a relação da taxa Selic de o quanto as decisões do governo poderiam auxiliar nessa redução ou não, né? Exatamente, né? Uma Selic bastante elevada. 15%. Por conta aí de um crescimento econômico também anabolizado, que evidentemente traz consequências inflacionárias, todo o risco fiscal, e aí também chama a atenção a reação do mercado quando aumenta a popularidade do presidente, claro, porque o mercado quer um novo presidente mais reformista, mais liberal, mais à direita. Não é aquele filme, é a espera de um milagre, é a espera de um Milei.
Agora, Zé Maria Trindade, percebe-se também que o discurso da soberania, então, estaria funcionando, pelo menos em relação às expectativas, né? Porque se há uma avaliação mais positiva de popularidade, o momento está entregando isso. A expectativa política, né? Houve sim uma movimentação interna muito grande em favor exatamente desta nova postura. Eu considero que foi errado que fez a direita de devolver, de jogar no colo da esquerda, que tradicionalmente era contra, esse sentimento de brasilidade. Quer dizer, Lula já está fazendo o discurso com a bandeira do Brasil nas mãos, já vi senadores aqui, líderes de governo com camisa da seleção brasileira. Quer dizer, politicamente isso funcionou sim, não tem como dizer que não funcionou, né? E isso irritou muito o Centrão, viu? Fala, Piperno. A gente corre o risco de terminar o ano, olha só que mundo é esse, né? Com o Lula fechando um acordo de livre comércio com a União Europeia e parte da direita do Brasil defendendo o protecionismo de Trump. Agora, o Zé tem razão. Parte do Centrão também já não vê assim com tanta animação aquela possibilidade de entregar ministérios. Tem gente dizendo o seguinte, vamos esperar até abril. Arremate, Musa. Ainda sobre a taxa de 15%, é importante lembrar também que quase metade de todo o crédito disponível no Brasil tem algum tipo de subsídio. Subsídio é mais endividamento público e você estimula o consumo. Portanto, a taxa de juros tem que ser, inclusive, mais alta para atacar também o crédito, quase metade que é subsidiado. Então, há um efeito disfuncional aí muito grande que a gente precisa levar em consideração. Meus amigos, terminamos por hoje. Zé Maria Trindade, um grande abraço, até amanhã. Quase sexta-feira, viu? Até amanhã, isso aí. Ai, Zé, você não sabe o tanto que eu tô esperando por esse anúncio. Valeu, Gani. Valeu. Se julho foi longo, você vai ver agosto. Deus, Cine. Pai Todo-Poderoso. Valeu, Musa. Valeu, foi ótimo. Vamos pro próximo mês. Amanhã entraremos em 2050. Valeu, Piperno. Agosto é o meio do cachorro louco. Vamos lá, pessoal. Obrigado pela tua companhia e audiência. Nesta quinta-feira, amanhã tem mais. Todo o nosso time te espera. E hoje eu estarei também no Jornal Jovem Pan. Então, não me abandone. Fiquem com Deus e com os pingos nos is.